Boa noite a todos. Ai, que bonito, todo mundo respondeu. Senti uma boa noite calorosa. É um prazer estar de volta, é uma alegria sempre reencontrá-los, para a gente aprender mais um pouquinho, né, juntos, aqui, sobre o Espiritismo. Como o Celso disse, o tema de hoje é sobre a tolerância. Então, vamos lá. Tolerância é o ato de tolerar. Tolerar, lá no dicionário, tem um conceito bem simples e bem fácil, né, de entender. É suportar com indulgência, aceitar, consentir, permitir. Né? Simples. Mas, na vida real, ele é um pouco mais extenso e complexo, pois ele envolve outras virtudes para serem aplicadas. Né, para que a tolerância seja aplicada. Então, para que eu possa reconhecer no outro o direito dele pensar diferente de mim, que eu possa tolerar a opinião alheia, mesmo que ela seja diferente, contrária à minha, eu tenho que desenvolver em mim a sensibilidade, a compreensão, a paciência e o respeito, né, para trabalhar outras virtudes e conseguir aplicar essa tal de tolerância. Então, eu tenho que trabalhar a minha inflexibilidade, o meu orgulho, as minhas carências, as minhas autoafirmações, para conseguir um foco mais amplo da posição do outro, para que eu possa entender essa personalidade alheia com um outro olhar, um olhar mais profundo. E aí sim, então, com compreensão e empatia, eu consiga aplicar a tolerância. Veja que ela não é tão simples de ser aplicada quanto é tão simples o seu conceito, né? A tolerância, ela é fundamental para um bom convívio social. Todos nós sabemos, estamos vivendo tempos aí bem intolerantes, que nos traz exemplos de como essa virtude faz falta entre nós. Quantas brigas, quantas dores, quantas guerras até poderiam ser evitadas com um pouquinho mais de tolerância aplicada, né? Então, ela pode marcar toda uma vida, tanto para quem a pratica, como para quem a recebe, e marcar de forma bem dolorosa. Por que será que a discordância do outro sobre o meu ponto de vista me incomoda tanto? Por que será que isso mexe tanto com o meu interior, a ponto de eu perder a calma e me tornar uma pessoa agressiva contra aquele que discorda das minhas ideias? Querer ter sempre razão, querer sempre estar certo, denota uma imaturidade existencial. Alguma coisa dentro de mim está desequilibrada para que eu tenha necessidade dessa autoafirmação social. Pode ser um complexo de inferioridade, pode ser um complexo de superioridade, pode ser um complexo de afeto, pode ser o meu orgulho que está exacerbado, pode ser a minha arrogância que está um pouco descontrolada. Enfim, alguma coisa não está muito bem equilibrada dentro de mim, definida, para que eu possa estar tão intolerante com tudo ao meu redor. Querer que prevaleça sempre um pensamento único, impondo uma verdade universal, é ir contra a própria essência da humanidade, que tem a sua beleza na diversidade. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, ele nos dá o livre-arbítrio e nos dá a criatividade que juntamente faz com que a gente seja um universo inteiro, único, à parte. Porque cada um tem as suas escolhas e vai desenvolvendo uma personalidade única, o que nos torna tão belos. Universos diversos uns dos outros, onde a gente aprende, onde a gente divide, onde a gente compartilha ideias, experiências de vida e soma qualidades na convivência. Então, é muito bonito essa diversidade entre nós. Então, por que a gente faz questão de imaginar, como é que nós podemos imaginar que uma ideia única, que uma verdade única vai prevalecer, né? Mas nós temos motivos próprios para sermos como somos. E também temos motivos para sermos intolerantes, né?
Mesmo sendo intolerantes, nós trazemos histórias de vida que justificam os nossos diversos vícios, as nossas diversas virtudes pelo caminho. Então, cada um está num degrau diferente. Cada um está num degrau diferente, com pontos de vista diferentes. Eu lembro que eu li um conto há muito tempo que falava era uma metáfora que falava de um castelo imenso, onde várias pessoas moravam nesse castelo, e cada quarto desse castelo morava uma pessoa e tinha uma janela para uma determinada paisagem. E todos eles viam uma paisagem diferente. E quando eles se encontravam no salão principal, um falava, nossa, mas como é bonita a minha janela, o mar é azul. O outro falou, imagina, o mar não é azul. Pois da onde eu estou, eu tenho certeza que eu estou vendo que o mar é verde. E o outro, imagina, mas lá fora não tem mar, só tem montanha. Imagina, tem floresta. Cada um tinha um ponto de vista. E cada um via um pedaço da verdade. E foi necessário ali, né, para que não houvesse aquele conflito, que eles trocassem de lugar. Então, vamos fazer assim, cada um fica um pouco no quarto um do outro e vai observando essas paisagens e vai falando. Aqui no outro, no próximo encontro, como é que é essa impressão. E então, ao invés de haver o conflito, de haver a briga, percebeu-se que, sim, cada parte daquele palácio tinha um pedaço da verdade, e cada pessoa que ali estava captava um pedacinho. E aí se enriqueceu muito esse encontro anual, onde eles pararam de brigar e começaram a celebrar toda aquela riqueza que eles tinham à mão. Nós vivemos num mundo imperfeito, onde não existem verdades incontestáveis. Muitos poucos de nós têm conhecimentos profundos sobre determinados assuntos. Mesmo os especialistas, né, naquela matéria, ele não domina completamente tudo que existe sobre aquela matéria. Porque o nosso conhecimento ainda é limitado, a nossa ciência é limitada. Ela não descobriu todas as coisas ainda. Nós vivemos num planeta ainda primitivo. Então, geralmente, aquele que está brigando muito por uma posição, ele não leu os pontos controversos daquela ideia, daquele assunto. Ele está brigando por uma posição que, às vezes, nem ele conhece direito. Ele não foi muito além. E ali, naquela limitação, ele, através de um orgulho intelectual, ele acha que sabe mais do que o outro, porque leu uma parte apenas. Então, o que você sabe por terceiros, o que você sabe porque ouviu falar, o que você sabe porque supõe, você não sabe. Aquilo que nós colhemos de uma única fonte, sem direito a um raciocínio contraditório, ele não é totalmente confiável, é apenas um ponto, como eu disse no exemplo, é apenas um ponto de visão da verdade. Pode sim ser verdade, pode até não ser, posso eu estar equivocado naquela visão, mas sempre eu vou abrir a minha concepção à concepção do outro, para que nessas divergências, aí sim, eu possa crescer. Enquanto eu estiver brigando por um único ponto, se eu li só um livro, só um autor, eu não sei sobre o assunto. Eu só sei sobre um ponto de vista. Somente isso. Sócrates, o filósofo, já dizia, só sei que nada sei. O conhecimento é infinito, é preciso estarmos abertos a essa reflexão, a essa contradição, a dúvida, a investigação para atingirmos a sabedoria. Então, nós precisamos analisar, nós precisamos pesar, comparar, né? Então, a discussão é sempre muito saudável, os pontos divergentes sempre podem trazer algo mais para enriquecer o nosso assunto. O Guimarães Rosa dizia, eu quase que nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. E a gente poderia começar por aí, exatamente, duvidando mais das nossas verdades, né, das nossas ideias cristalizadas, as nossas verdades, né, incontestáveis, porque esse jogo de ideias é realmente um exercício muito saudável. Então, desconfie sempre das nossas verdades sedimentadas, aquelas verdades que a gente foi, desde criancinha, assimilando, e a gente chega num ponto que a gente não sabe mais nem por que a gente pensa desse jeito, sabe? E
isso traz preconceitos tão enraizados. Nós vamos pegando convicções plantadas, fechadas, que são passadas de gerações a gerações, sem o crivo do raciocínio. A palavra preconceito significa uma opinião, um conceito ou atitude formada antecipadamente, sem base no conhecimento. Quando eu tenho um conceito, quando eu conceituo, eu estou conceituando tolerância. O que eu estou fazendo? Eu estou conhecendo aquilo, então eu defini o termo. Quando eu defini, eu fiz o quê? Eu estou trazendo um conhecimento sobre aquilo. Mas se eu não tenho conhecimento e eu tenho uma ideia, eu tenho um pré-conhecimento, eu tenho um pré-conceito daquilo. Então, eu estou aceitando uma compreensão, eu estou abraçando uma compreensão sem saber se aquilo é verdade, porque eu não tenho conhecimento, eu tenho um pré-conceito, eu não analisei ainda esse conhecimento. É o que acontece, por exemplo, quando os indivíduos pautam as suas opiniões nas opiniões, né, subordinadas a um clã, a um grupo, onde uma hierarquia ali sobressai, a hierarquia de um líder. Então, eu tenho um clã, um grupo, uma família, em que o pai, em que o líder do grupo, ele tem uma ideia e ele passa para a geração, passa para filho, passa para neto, aquela ideia, ele tem o poder hierárquico, intelectual, vamos dizer assim, de transmitir uma ideia. E aí, esses filhos vão colhendo aquelas ideias cheias, né, então, de pré-conceitos, e vão transmitindo à frente uma discriminação, um jeito de conviver que não combina muito com as suas ideias, porque ele não parou para analisar aquele determinado assunto. Então, eu sou racista porque eu cresci lá numa família que repetiu discriminações raciais desde que eu era pequenininho. E eu não parei para pensar sobre isso, né? Eu sou racista, eu discrimino mesmo. Então, em um dia qualquer do passado, o meu avô foi agredido lá por um alemão e ele chegou em casa dizendo que alemão nenhum presta. Olha, alemão nenhum, todos eles são complicados de lidar. A minha avó andava pelo bairro, convivia, via ali um japonês, né, que era muito tímido, não a cumprimentava, e ela, então, sempre dizia que o japonês é antipático, que eles são fechados e eles não cumprimentam ninguém, porque era a visão dela. De repente, o meu tio brigou lá com um espanhol, e na briga, nenhum abriu mão da sua posição, e ele chegou em casa falando que o espanhol era teimoso. E daí pegou, né, o espanhol é teimoso, o outro brigou com o negro agrediu, então todos os negros são violentos. Todas essas ideias enraizadas vão passando para os filhos, para os netos, que se não usar o raciocínio, quando eu não penso, eu ajo, né? Eu ajo o quê? Pela emoção, eu ajo sem raciocínio, e eu vou disseminando uma ideia que não é muito boa, né? Que não é muito boa. É assim que são disseminados e eternizados os preconceitos e as inflexibilidades de todos os tipos. Nessa dinâmica que eu falei, percebe-se que o primeiro a ter uma opinião ali, mesmo que equivocada, ele teve lá seus motivos, ele viveu uma experiência. Então, se o meu avô brigou com o alemão, houve uma experiência ali com o alemão. Ele se equivocou, ou ele estava certo, eu não sei, mas ele viveu uma experiência e ele tirou dessa experiência um resultado, mesmo que equivocado, e ficou com aquela ideia na cabeça. Então, ele tem motivos para ter aquele sentimento. Ele tem. Agora, eu não tenho nenhum motivo. Por que é mesmo que eu não gosto de alemão? Por que é mesmo que eu não gosto de japonês? Né? Então, isso leva-nos a raciocinar até que ponto a nossa ausência de pensamento traz as intolerâncias raciais. E essas intolerâncias não param por aí. Não param por aí. Por quê?
Os indivíduos não pensam, eles têm ideias cristalizadas em frases repetidas, que passam de geração a geração e que desenvolvem preconceitos sexuais, preconceitos de raça, de religião, preconceitos culturais de todos os tipos. Desde muito cedo, nós usamos assim palavras para carimbar as pessoas, né? As pessoas têm nomes, né? Mas lá na infância, né? Tinha um amigo meu, um médico, que falava que criança é cruel, né? No primário, no ordinário, porque elas carimbam muito as pessoas. A gente faz isso. A gente vai crescendo e carimbando, e ao invés de chamar pelo nome, nós chamamos por adjetivos, né? Então, tem o feio, o magro, o gordo, o alto, o baixo, né? O vesgo, o gay, o pobre. Né? E aí vai, e por aí vai. O nerd. A gente vai carimbando. Isso vai se repetindo, são intimidações que vão repetindo e vai fazendo sofrer as pessoas, que crescem com muitos problemas. Hoje, isso ganhou análise mais profunda e até nome em inglês, né? Bullying. Né? É o chamado bullying. O que é o bullying? É um preconceito. Eu não aceito aquilo que é diferente de mim. Então, se eu era alta, né? Eu já, com 14 anos, eu estava assim, né? Uns 2 palmos acima da média, porque a gente cresce muito nessa idade, e era magra, então era Olivia Palito, né? Eu estava acima, era, né, enorme. Eu morria de vergonha. Os baixinhos também sofriam, né? Os gordos, os magros, então todo mundo sofria. Quem é que não levou um apelido na infância, né? Então, é cruel sim. O diferente de mim, física ou mentalmente, sempre incomoda. Isso gera intolerância muito forte entre as pessoas, né? Então, os preconceitos, as intransigências sempre existiram. Nós passamos por isso há muito tempo, sempre existiram. Mas os tempos atuais elevaram a intolerância para um outro nível. Hoje, nós não estamos, né, percebendo na sociedade apenas o racismo, apenas essas intolerâncias gerais. Hoje está uma intolerância à intolerância. Então, eu não admito nem opinião contrária à minha. Chegou num ponto que dar uma opinião passou a ser alguma coisa perigosa. Pode gerar agressões, e às vezes até assassinato, né? Os tempos atuais, assim, estão muito, muito elevado, muito tumultuoso o ânimo da intolerância entre nós. E nesse cenário, então, as pessoas não aceitam aquilo que vai contra as suas próprias opiniões, a sua própria forma de viver. E aí, briga-se por qualquer coisa. Se eu falar que é azul e você falar que é amarelo, pronto. Nós vamos ficar o dia inteiro aqui discutindo sobre isso. Isso é para todo lado, não é só no Brasil. É no mundo inteiro. No mundo inteiro, o cenário, as inversões de valores acabam proliferando, porque, às vezes, se eu não aceito a opinião, se eu não aceito que você, né, discorde da minha forma de viver, às vezes eu quero até mudar o meio, mudar a ciência para que eu possa passar e me sentir melhor. Então, a gente vê tentativas de mudar até a biologia, mudar até outros tipos de ciências para que a pessoa se sinta bem. Já não basta mais eu respeitá-la ou eu aceitá-la como ela é. Ela não se sente bem. E se ela não se sente bem, o mundo tem que melhorar, de alguma forma, para ela passar. E isso é em grande quantidade. Então, quando o médico, por exemplo, diz ao paciente que ele precisa emagrecer, porque o seu joelho que está doendo só vai ficar bom quando diminuir o peso, que ele está com sobrepeso, pronto. Ele pode ser processado por gordofobia. Como já acontece, como a gente tem notícia. Então, o mundo ficou assim, como assim? Né? Que inversão de valores é isso? Por que é tão insuportável você não me aceitar do jeito que eu sou? Será que é você que não aceita? Ou será que sou eu mesmo que estou com dificuldade de me aceitar? E nesse espelho humano, né, eu jogo para você, né, a intolerância que eu tenho, na verdade, comigo mesmo. Então, ficou complicado, né? Até uns dias atrás,
os mais, né, os da minha idade aí, né, não vou falar mais antigo, porque somos todos jovens, mas os da minha idade, que já viveu mais gerações, sabe que antigamente a gente falava que política, religião, futebol não se discute, não é? E isso era, de certa forma, respeitado. Respeitava-se, não é que tinha que ficar alienado, não. Ali nós estávamos dizendo que era para não brigar sobre esses assuntos, porque todo mundo tinha uma opinião. Mas quando o negócio começava a esquentar, ele falava, deixa para lá, sobre isso daí não se discute, política e religião, né? E futebol não se discute. Por quê? Para que os ânimos não fervessem, não fosse, e a gente não fosse desenvolvendo uma discussão, um conflito, uma briga. Isso era levado até a sério, né? Mas hoje a coisa se generalizou na agressividade, né? E o assunto ficou bem mais chato e perigoso, porque mata-se por discordâncias. Se eu não gosto da sua religião, eu incendeio a sua igreja. Se eu não gosto do seu time de futebol, eu te mato a paulada. E se eu não gosto se eu não voto no mesmo candidato que você, né? Eu sou segregado da família, eu sou segregado, né? Como antes, né? Antes a gente vivia com todas essas discordâncias. Quantas vezes, né? Dentro de uma família, um votava em um votava em outro, um torcia para um time, outro para outro, e era aceito. Hoje não é aceito. Às vezes você precisa ficar quieto para não haver essa intolerância, essa briga toda, né? Qualquer assunto hoje pode separar amigos, familiares, né? Nos dias atuais, discordar é muito perigoso. E é mesmo, né? Quando é que foi que nós perdemos o direito de pensar diferente? Né? Em que momento que isso começou a acontecer? Quando foi que ter ideias diversas passou a ser tão ameaçador? Por quê? Por que está havendo tanta intransigência com as opiniões contrárias? Bem, eu tentei pesquisar sobre isso e eu encontrei uma explicação que eu achei lógica de um psicólogo chamado Diego Falco, que ele fala o seguinte: isso se dá em função das nossas crenças. Se o outro vive de uma maneira diferente que eu posso pensar que o seu estilo de vida coloca o meu estilo de vida em risco. Ou o meu estilo de vida, ou eu próprio em risco, pelos mais variados, estúpidos e tolos motivos. Por nada. Então, ele fala que parece que a coisa funciona mais ou menos assim. Na minha cabeça, eu estou vivendo certo. Essa ideia que eu tenho, a minha opinião, o meu estilo de vida é o modo certo. Eu estou convicta que ele é certo. E se você chega e balança essa convicção, você está trazendo intranquilidade para mim. Porque no meu mundinho aqui que eu estou achando que está certo, eu vivo tranquila. E aí você me aparece e faz eu questionar isso. E eu não quero questionar isso, eu não quero pensar, eu quero ficar, tá tudo bem. Então, isso é um risco à minha tranquilidade. Então, eu não quero te ouvir. Então, eu não quero saber. Eu só quero te ouvir se você concordar comigo. Se você concordar, a gente vive bem. Mas se você discordar, não dá. Por quê? Porque eu não possuo os filtros racionais para me defender da sua ideia. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou convicta da minha própria ideia. Então, isso não foi formado sobre o conhecimento. Foi formado por acaso. Eu penso assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu nem sei porque sou assim. Eu estou aí solto na vida e vou levando. Porque quando uma pessoa tem convicção das suas ideias, convicção das suas posições filosóficas, religiosas, políticas, sociais, ela não tem medo da contradição. Ela não tem medo de entrar numa discussão e ouvir o outro falar alguma coisa contrária àquilo. Quando você está convicto e maduro da sua posição, você até aceita essa divergência. Você fala assim, olha, às vezes você discorda, eu discordo, respeito, mas vou ficar com a minha porque aí você vai discorrer, porque ela está fundamentada no raciocínio. Mas quando não tem essa fundamentação lógica, eu apenas aderi porque o meu pai falou, ou porque o grupo contou, ou porque a televisão me disse,
E eu vou assimilando algumas coisas sem pensar e não quero mudar, porque senão eu perco o grupo. Eu perco esse acesso ao grupo. Então, você me incomoda. Sabe, eu estou vivendo aqui tão bem no meu cantinho, com a minha posição, e não me venha falar nada contra, não, porque é aqui que eu quero continuar, né? Então, ele diz que isso geralmente é assim mesmo. E eu achei lógica essa explicação dele, né? Por isso mesmo que eu acho que a gente vê tantas pessoas atualmente não admitindo mudar as suas posições, as suas convicções, mesmo quando fica comprovado que elas estão erradas. Né? Hoje a gente vê muito, fala assim, gente, mas já foi comprovado que mas não é. Não é, isso daí não existe, é mentira, é fake, e ela não aceita mesmo um fato. É um fato. Né? Contra os fatos, não dá para ir contra fatos, mas ela vai contra o fato, porque mexer com essas convicções sedimentadas, cristalizadas dentro dela, é mexer com a própria vida dela, vai forçar ela a mudanças, vai forçá-la a modificações que ela não quer atuar ou ela não está pronta ainda para ter aquelas transformações. Então, ela não aceita, ela fica ali com a intransigência e com a intolerância dela no seu ponto de vista e continua a viver. E continua a viver. Então, aceitar que os meus castelos construídos têm rachaduras pode incluir abandonar o meu castelo, abandonar meu modo de vida, abandonar antigos hábitos, prazeres, divertimentos, né? Abandonar um grupo que me aceitou. Então, tudo isso é mais complicado do que a gente pensa, né? Todos nós precisamos desse pertencimento a um grupo, a uma família, a um conjunto de pessoas. E, às vezes, as pessoas vão levando a vida para não perder isso e sendo muito, muito intolerantes. O que aconteceu, né? A esse mundo que até pouco tempo atrás a gente conseguia conviver com essas diferenças. Parece que tem mais pessoas agindo dessa forma. Será que o mundo, né? O que mudou? Foi essa geração? Foi esse pessoal que chegou? Nós mesmos estamos sendo mexidos, né? Por dentro de uma forma diferente. O que aconteceu? Esse atual quadro, do nosso planeta, ele já era previsto por Allan Kardec em 1868, quando ele escreveu o livro A Gênese, lá no último capítulo da Gênese, ele fala desse período que nós estaríamos entrando, já em 1868, ele já falava, que nós estaríamos entrando em um período que marcaria uma das principais fases da humanidade. Seria um período de transformação, uma necessária fase que traria renovações em todo o planeta. Não seria uma renovação aqui e ali localizada, mas global, em todo o planeta, que traria muita turbulência. Seriam modificações que trariam um mundo novo, mas para que esse mundo novo viesse, o mundo velho tinha que se estremecer, tinha que sair de cena. E isso não aconteceria de modo pacífico. Isso traria uma guerra no campo das ideias. Ele falou, não seriam as entranhas do globo que estariam se remexendo, seriam as entranhas humanas que estariam se remexendo e estariam brigando. E é exatamente o que a gente vê por aqui, né? Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, é nos apresentado, Kardec coloca uma classificação, ele traz a classificação dos mundos, né? Ele traz a classificação e ali ele coloca os mundos primitivos, ele dá nome, mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. E ele fala, é uma escala, classificação, para a gente entender como é que os mundos também evoluem, assim como nós. Então, temos lá um mundo de primitivo, que é como se a gente estivesse nascendo, né? Nasceu, provas e expiações já seria uma adolescência, ali, uma pré-adolescência, né? E é exatamente o que nós estamos. Nós temos um mundo de provas e expiação, mas ele está em transformação. Ele já está a caminho de um mundo de regeneração. Como é que acontece essa mudança? Essas mudanças acontecem quando a humanidade daquele planeta ela já está transformada em um número suficiente para a gente dizer que aquele planeta
é daquele tipo. A maioria ali é primitiva, a maioria é regenerada, a maioria está em prova e expiação. Então, quando a maioria se transforma, a gente fala que aquele mundo se transformou. E isso ocorre de uma forma assim, não é um degrau, é uma rampa. Então, nós estamos aí numa fase de transição, onde a gente encontra espírito de todos os tipos convivendo na Terra. Porque se lá no meio do primitivo só tem espírito primitivo, né? Agora, nós lá no meio do provas de expiação, a maioria ali, né? A grande maioria de provas de expiação, quando nós estamos na transição, as coisas estão todas misturadas. As coisas estão todas misturadas. Claro que a maioria já quer regenerar, senão a gente não poderia falar em transição. Então, se a maioria já quer melhorar, a regeneração está acontecendo, mas ainda tem muita gente lá que é primitiva ainda convivendo e tem muita gente ainda de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações como o nosso, se lá no primitivo a gente aprendeu a desenvolver a inteligência através das necessidades, né, que o mundo inóspito nos trazia, no de provas e expiações nós estamos aprendendo a conviver. E é aqui que nós vamos conviver para desenvolver as virtudes. É por isso que o Cristo veio nos dar essa lição. Então, nesse mundo de provas e expiações, eu já passei pelo mundo primitivo, eu já aprendi, inventei a roda, já aprendi, né, já aprendi a voar, dirigir, já tem um monte de tecnologia que hoje eu cheguei numa alta tecnologia e comecei a despertar o quê? Um pouco mais de moral, mas está muito pequenininha ainda. Eu ainda brigo muito, eu tenho muita guerra, eu tenho muita confusão. É um mundo de prova e expiação. Só que isso vai cansando, a humanidade vai melhorando. Eu falei, não quero mais brigar, não. Eu quero, né, quero paz. Então, tem um número considerável de pessoas querendo não brigar. E isso é regeneração. Isso é começo de regeneração. Então, nós estamos aí. Mas nós estamos no ápice dessa mudança. E como dizia Kardec, nessa grande transformação, esse pessoal que já está ali, né, se transformando, tem outro que não quer deixar, não. Sabe aquela classe que a maioria está querendo passar de ano, já aprendeu a lição, mas tem uns 4, 5 ali que são terríveis, faz bagunça, não quer que ninguém vai, não. E aí eles trazem muita turbulência, muito transtorno, muita confusão, muita intolerância entre nós. E isso é permitido para que a gente, nesse momento que nós estamos aqui passando por essa transformação, a gente seja posto à prova para saber se nós vamos mesmo ou não vamos, né? Então, assim, gente, simulado. Hoje é dia de prova, todo mundo tira um papel aí que vai ser dia de prova, né? Aquele pavor, né? Tira uma folha e vamos fazer a prova. Nós estamos em plena prova. Né? Será que esse pessoal intolerante vai mexer com a gente? Nós vamos pender para lá ou pender para cá? Né? A separação do joio e do trigo ali está acontecendo. Então, o que acontece? Qual é o nosso papel nesse mundo de transição? Onde os mais agressivos estão brigando para não sair, para não deixar essa transformação ocorrer. Eu não quero, não, que essa classe vá para frente. Qual é o nosso papel? É esse o momento que a gente tem que se definir. Por isso, falar sobre tolerância é tão importante, que é através do trabalho da nossa tolerância que a gente pode pacificar um pouco esse quadro. Então, o momento é momento de orar e vigiar. Orar e vigiar. Por quê? Porque eu tenho que vigiar, eu tenho que orar para ter forças, porque não é fácil, o vento contra, a provocação é grande. Eu tenho que orar, mas eu tenho que vigiar, e não é só vigiar o outro, eu tenho que me vigiar. É através da minha análise, do meu autoconhecimento, que eu vou olhar para a minha própria animosidade. Eu vou olhar para a minha própria animosidade e perceber onde é que eu quero estar nesse momento de briga. Sabe, está acontecendo uma briga ali na esquina, tem uma confusão armada. Como é que eu vou participar disso? Eu vou lá fomentar, vou ficar olhando, eu vou botar fogo, eu vou incentivar.
Qual é o meu papel nisso? E quando eu estou dizendo dessa briga da esquina, transforma essa briga planetária, porque é exatamente o que nós estamos passando, como Kardec nos disse. Há uma intolerância, as entranhas da humanidade estão brigando, jogo de ideias, está todo mundo achando que tem razão. E como que nós estamos participando dessa briga? Quando eu falo assim, nós estamos longe dos centros de poder, né? Tem algumas brigas que estão acontecendo em campos de guerra mesmo, com armas, né? Vamos dizer assim. Nós moramos, às vezes, num lugar mais pacífico, ou estamos longe dos centros de poder. Mas essa briga também acontece ao nosso lado, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, em toda a comunidade. E como é que nós estamos agindo nesse campo de guerra que está aqui do nosso lado, nessa confusão, nesse conflito? Eu fomento a briga ou não? Porque às vezes a minha vizinha, a minha irmã, a minha amiga, né, o meu chefe chega para mim e fala do outro, né, e mostra uma intolerância com o outro. Onde já se viu isso? Olha esse comportamento, olha isso. Como é que eu me comporto? Eu estou fomentando, é mesmo demais, né? Isso é o mesmo que fomentar aquela briga armada. Então, em pequenas coisas, em pequenos atos, nós vamos atuando para o bem ou para o mal, fomentando a intolerância ou fomentando a pacificação. Não, meu, não precisa. Aceita, é apenas um modo diferente de encarar. Deixa a pessoa ser, deixa ela se vestir como ela quiser, deixa ela passear onde ela quiser, deixa ela andar com quem ela quiser, deixa ela amar, deixa ela ser feliz. O que a vida dela te incomoda? E aí a gente vai colocando ali, né? Diminuindo a temperatura para que isso seja acalmado, seja pacificado. Então, o nosso papel nesse mundo de transição é muito importante para barrar essas intolerâncias. Para mim, basta, então, saber que o outro tem motivos. O grande treino contra a intolerância, a grande arma contra a intolerância é a empatia. Quando eu falei sobre empatia, tem uma palestra sobre empatia lá no meu canal, viu? Laura Rafa falando de espiritismo. Mas quando eu falei de empatia, eu falo assim, eu nunca vou saber exatamente o motivo dos outros, porque eu não vivi a sua história, não vivi as suas experiências como o outro as viveu. Mas a empatia me fala que eu tenho que saber apenas que ele tem motivos. Então, eu sei que você tem motivos para ser como é. E aí eu tenho que respeitar os seus motivos, porque eu também tenho os meus. E eu passei por fases diferentes, e hoje eu estou num degrau que eu não sei amanhã onde eu estarei. Nesse respeito, eu aceito até as suas imperfeições. Quando eu falo isso, eu sempre lembro da frase, se Deus permite, quem sou eu para não permitir? E isso, para mim, vai para o extremo. Porque eu acho que você tem o direito, e pode ser assustador o que eu vou falar, mas eu acho que você tem o direito até de você ser racista até a hora que você quiser. Lamentavelmente. Nós temos leis contra o racismo. Então, você vai ser punido se você colocar o teu racismo, né, em ação na sociedade. Nós temos uma sociedade constituída e nós já não admitimos que isso seja colocado no grupo. Mas o teu direito de pensar e ser um racista, ninguém pode tirar, porque você pode não agir na sociedade, mas e dentro de você? Então, esse racismo interno, só você pode acabar com ele, porque é uma transformação moral. E se Deus nos dá o livre-arbítrio para irmos no ritmo que nós quisermos, você tem o direito de ser racista, cruel, feio, bonito, o que você quiser. Infelizmente, você pode ser. Porque eu gostaria muito que você não fosse, eu gostaria muito que todos fossem só com virtudes. Mas nós somos ainda imperfeitos e nós estamos aqui exatamente para nos transformarmos moralmente. E até o melhor de nós, se nós ainda estamos vivendo num planeta de prova e expiação, num planeta imperfeito, é porque nós ainda não somos perfeitos. É porque ainda nós temos coisas a trabalhar.
Então, um pouco de paciência, um pouco de tolerância, abrir essa tolerância para o irmão que ainda não conseguiu se modificar, se transformar, é uma aceitação do seu papel, né, do seu processo evolutivo. Tolerar não é ser conivente, tá? Eu não estou sendo conivente com o seu preconceito, com o seu racismo. Mas você tem todo o direito de viver a tua pior parte, até que você consiga consertá-la, no mesmo tempo que eu já consertei, ou que o outro já consertou, ou que nós vamos consertar. E isso é tolerância. Isso é tolerância. Porque o que nós vivemos hoje é uma intolerância, né, generalizada, onde as pessoas criticam, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, quer dizer, elas são intolerantes com o que são diferente a tudo que elas dizem. E isso não tem nada a ver com a compreensão, com ser tolerante. Então, tolerar, respeitar, pacificar, né, e tentar mudar, né? Se a gente, com o nosso exemplo, puder levar os nossos irmãos uma posição melhor, um ponto de vista ali, ó, às vezes não dá para conversar mesmo, mas às vezes a melhor forma é dar um exemplo, E aí, estando do lado, agindo certo, agindo corretamente, às vezes é a melhor forma de mostrar que tem um outro ponto de vista que pode ser aplicado. Então, o momento é difícil, mas de grande aprendizado. Então, façamos, pois, a nossa parte, trabalhando, orando, vigiando, para que nesses dias tumultuosos, a gente possa diminuir toda essa animosidade aí, né? Como eu já disse, nós somos imperfeitos, mas é no próprio convívio que nós vamos aprendendo, que nós vamos lapidando, que nós vamos nos conhecendo e diminuindo os nossos vícios, as nossas intolerâncias. Muito obrigada a todas pela atenção, que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa realmente ser agentes pacificadores